Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia nessa noite? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, ou as nossas Bíblias, no livro de Deuteronômio, Números, Números, capítulo 22. Livro de Números, quarto livro da Bíblia, capítulo de número 22. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 9. Versículo 9. Versículo 9. Acho que lá na projeção. A mídia, por favor, versículo 9. Foi. Pronto. Acompanhe comigo. Está escrito assim: E Deus se apresentou a Balaão e perguntou: Quem são estes homens que estão contigo? O 10. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Peor, de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou a mim, dizendo: Eis que um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. O 12. E disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto este povo é bendito. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, estamos na tua presença e te louvamos, Pai, por estar na tua casa, para uma vez mais aprendermos na tua palavra. Ó Senhor, fala conosco, conforme tudo quanto necessitamos ouvir para a nossa alma, o nosso coração nesta noite. Te peço para que o teu Espírito encontre liberdade para operar e trabalhar em nosso coração, no meio da tua igreja, e que o Senhor se faça glorificado, e que a porta da palavra me seja aberta, para que eu possa nessa noite ser um instrumento do Senhor, para que os nossos ouvidos atentos venham receber a tua instrução, o teu ensino, para a honra e glória do teu nome. A igreja diz amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos nessa noite iniciar o culto de ensino, a meditação que iremos fazer na palavra do Senhor, com base no capítulo 22 de Números, onde é narrado a trajetória do povo de Israel em meio ao deserto, onde é narrado as peregrinações
do povo de Deus após sair do Egito e precedendo a sua entrada na terra prometida. Nós vamos acompanhar os relatos de muitas passagens, muitas ocasiões aonde viu-se de maneira nítida o Senhor trabalhando em favor do seu povo. No capítulo 22 entra a narrativa a respeito de um profeta chamado Balaão. Diga comigo, Balaão. Balaão, personagem conhecido do Velho Testamento, que se tornou de forma ruim, um ícone das Sagradas Escrituras. Nós vamos ver posteriormente pelo menos mais 3 citações a Balaão no Novo Testamento. Não são todos os profetas que são citados no Novo Testamento, mas a gente vai ver. Abra comigo aí, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 2, na verdade, tá? 2 Pedro 2, no versículo 14 e 15. Vamos ler o 15 e 16. 2 Pedro 2, 15 e 16 diz assim: os quais, tendo deixado o caminho direito, extraviaram-se, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da recompensa, ou a recompensa da injustiça, e foi repreendido por uma mula cargueira muda, que por causa da sua transgressão lhe falou com voz de homem, impedindo a sensatez do profeta. Então, Pedro adverte ou compara aqueles que estavam se levantando, os homens maus, que estavam se levantando, ensinando doutrinas contrárias ao Evangelho. Estava Pedro lembrando-se de Balaão, que se vendeu, que amou o prêmio da injustiça. Também Judas, na sua epístola universal, no versículo de número 11, ele diz: ai deles, porque seguiram pelo caminho de Caim, amando o lucro, e cobiçaram o prêmio de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Então Judas, falando destes mesmos que se levantariam ou que se levantaram para serem pedra de tropeço, lembra-se de 3 personagens: Caim, Coré e Balaão. Também o próprio Jesus, quando escreve, ou manda aqui João escrevesse a carta que está em Apocalipse à igreja em Pérgamo, no versículo 2 do capítulo 14, o próprio Jesus também vai dizer que tinha contra estes algumas coisas, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e fornicassem. Então nós vamos ver 3 citações que fazem referência a este profeta. Diga comigo, Balaão.
Balaão, o profeta que fora chamado quando o povo de Israel, nas suas peregrinações, se aproxima da nação de Moabe. O povo estava peregrinando para chegar na terra que Deus o havia prometido. Eles estavam de passagem por aquele lugar. E quando eles se aproximam da terra de Moabe, depois de que a fama deles já havia chegado, porque antes deles a fama havia chegado, a fama de que Deus estava no meio deles, aonde eles passavam, os sinais, os acontecimentos, as coisas que aconteciam, faziam com que as nações que habitavam naquela terra, que o Senhor lhes daria, fazia com que aqueles povos temessem. E mesmo sendo eles um povo peregrino, um povo que não era habituado a guerras, todas as nações a qual eles se depararam, eles foram derrotados. As nações foram derrotadas pela força do Deus de Israel. E isso fazia com que os que estavam à frente temessem. Então, quando eles chegam próximo a Moabe, depois que eles já tinham derrotado Seom, depois que eles já tinham derrotado os edomitas, depois que eles já tinham derrotado outras nações, eles então se acampam, e a Bíblia vai dizer que Moabe temeu diante daquele povo, porque era um povo muito grande. A nação que o Senhor havia resgatado do Egito era um povo numeroso, e os moabitas, eles temeram por conta do número daquela gente, por conta do que Deus fazia no meio daquele povo, por conta da fama que os acompanhavam. É interessante a gente observar que Balaque, ele temeu antes de qualquer coisa acontecer. É interessante a gente observar que capítulos anteriores ao 22, a gente vai ver que este povo estava pecando deliberadamente contra Deus. Esse povo estava murmurando contra o Senhor. Este povo estava maldizendo contra Deus, se lembrando do Egito, se lembrando do que no Egito eles tinham e não conseguiam enxergar o que Deus estava entregando a eles. No Egito nós tínhamos pão. Que pão? No Egito nós tínhamos sepulcros para morrer. Que sepulcro? No Egito nós tínhamos cebola, pepinos, melões. Olha do que eles se lembravam: escravos no Egito, peregrinos numa terra, mas cuidados por Deus, peregrinando, verdade, sem um local fixo, verdade, mas em todo o tempo sob os cuidados de Deus. Mas mesmo assim eles não conseguiam enxergar a bondade de Deus sobre eles. Mesmo assim eles não conseguiam ser gratos a Deus pelo que Deus estava fazendo em favor deles. Mas mesmo eles murmurando contra Deus, mesmo eles pecando, mesmo a praga vindo, mesmo morrendo pessoas pela mão de Deus, que em alguns momentos se opôs a eles. Ora, quem estava de fora não via os problemas. Quem estava de fora olhava
e dizia: é um povo poderoso. Quem estava de fora olhava e dizia: Deus está caminhando no meio deles. Deus está no meio daquele povo. Ninguém pode parar aquele povo, porque tem uma força maior que os conduz. Olha, irmãos, enquanto no meio do povo alguns choravam porque outros tinham morrido, enquanto no meio do povo alguns se rebelavam, enquanto no meio tinha problemas, pergunto para você, aonde é que não tem problemas? A nossa igreja não é perfeita, porque tem eu e você aqui, porque temos nós aqui, nós somos imperfeitos. E aonde tem gente imperfeita, tem problemas. Existem problemas que acontecem no casamento, na família, existem problemas que acontecem no ambiente de trabalho, existem problemas que acontecem nos departamentos, existem problemas que acontecem na igreja, problemas, um dia teve problema até no céu, foi resolvido, tá? Mas teve. Então é normal, onde tem gente, onde tem pessoas, vai ter problemas. Problema é inerente ao ser humano, por conta do convívio, por conta do temperamento, por conta do comportamento, por conta das nossas atitudes. É normal que se tenha problema, mas agora uma coisa é se ter problema, outra coisa é ter a certeza que acima dos problemas tem um Deus que peleja por nós. Independente dos problemas, tem um Deus que cuida desta igreja. Eu vou melhorar. Independente dos problemas, tem um Deus que cuida do seu casamento. Independente dos problemas, tem um Deus que cuida da sua família. E às vezes você olhando aqui para dentro, você diz: meu Deus, não dá mais, meu Deus, eu vou sair fora, meu Deus, eu vou jogar toalha, meu Deus, eu vou abrir mão, tem tanto problema. Tem alguém do lado de fora olhando assim: meu Deus, como aquele povo é forte, como aquele povo é unido, meu Deus, como aquela casa é abençoada, meu Deus, como aquela família é unida, meu Deus, como aquela família é tão cuidada por Deus. Eu queria ter o que tem naquela casa, eu queria ser como aquelas pessoas são, eu queria ser como aquele gente, aquele povo daquela igreja é. Povo contente, povo feliz, povo alegre, povo que na chuva, no frio, no calor, no inverno, eles estão celebrando e adorando o Senhor. Aleluia. Talvez você esteja olhando só os problemas. Por isso o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes que cercavam Jerusalém, faziam com que o salmista, se estivesse olhando na esfera terrena, nas regiões mais baixas, ele veria só os problemas. Mas ele diz: eu olho além dos montes, o meu socorro não vem das coisas da terra, o meu socorro não está nos montes altos, o meu socorro ele vem do Senhor. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: o teu socorro vem do Senhor. Não importa se você está enfrentando problemas, o que importa é que você tem um Deus que é maior que os seus problemas. Não importa se você está enfrentando uma luta tão grande, o que importa é saber que tem um Deus que é maior do que a sua luta. Não importa se você olha para o lado e não vê uma saída, você tem um Deus que abre uma porta de escape para você. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aleluia. Então o primeiro aspecto que eu olho nessa narrativa é que, mesmo tendo problema no meio do povo, Balaque de longe temeu, pastor Claudiano, temeu aquele povo, porque mesmo tendo problema,
Deus estava no meio deles. Ele não sabia o que estava acontecendo por dentro, mas por fora a fama que chegava, porque antes de você chegar, chega a fama. Por isso que precisa ter bom testemunho. Tem lugar que você está que você não conhece ninguém, mas daí alguém olha para você, você é fulano de tal, eu já ouvi falar de você. Aí você diz, meu Deus, olha só, se eu estou aqui brigando na fila do caixa aqui, o que ia ser de mim agora, né? Eu estava no mercado outro dia, pagando a minha continha no caixa, comprando um sabão para minha esposa, e aí chegou um irmão, tocou nas minhas costas assim, parou assim, ele falou, o senhor é o pastor na Campos Sales? Eu falei, por bondade de Deus, a paz do Senhor, eu acompanho os cultos pela internet, que bênção. Nem sei quem que é. Agora pensa, eu estou ali no caixa. Tem crente que é assim, né? Olha para lá, para cá, não conhece ninguém. Esquece que é crente. A boa fama, a Bíblia diz que a boa fama vale mais do que o melhor unguento. A reputação, porque fala do caráter, fala de quem nós somos. Então, aquele povo, eu volto para a palavra para não escapar. Aquele povo estava ali, mas antes dele chegar, lá em Moabe já estavam sabendo. Veio um povo aí que Deus é no meio deles. Veio um povo aí que eles eram escravos. Eles estão caminhando no deserto, e onde eles passam, eles ganham todas as batalhas. Tem batalha? Tem. Tem luta? Tem. Mas tem vitória. Vou dizer mais uma vez, tem batalha? Tem. Tem problemas? Tem. Mas diga para alguém do seu lado, mas tem vitória garantida. Aleluia. E quando então eles chegam ali, Balaão se preocupa, e ele então procura alguém que pudesse interferir. Ele procura alguém que pudesse falar o que ele quisesse. Ele procura alguém que aceitasse negociar. Ele procura alguém que aceitasse qualquer proposta. Ele procura alguém que aceitasse se vender. Balaão tinha fama de que com ele dava negócio. Um profeta mercenário, que gostava só da recompensa, que queria só o cachê, que queria só a oferta. Não importa para quem, não importa onde, não importa o que mandar, eu vou falar, desde que me pague. Mercadores da fé, que negociam a palavra. Foi isso que Pedro falou. Amaram o prêmio da injustiça. Foi isso que Judas falou. Foi desse que Jesus falou. Os que lançavam tropeço no meio do povo. Balaão era conhecido, ele era de outra região, mas ele era conhecido como alguém que se podia negociar. Alguém que, conforme o acordo, falava-se o que a eles queriam ouvir. Alguém que estava disposto a se vender. É interessante, porque quando a gente observa, aqui vai dizer que Balaão, ele era lá para as bandas do Eufrates, para a região de Padã Arã. Era uma região distante de onde eles estavam. É interessante a gente observar
que lá em Gênesis 31, quando Jacó está lá na casa de Labão, e ele recebe de Deus a direção para voltar para Betel, e ele toma lá sua esposa, seus filhos, e ele volta, e aí Labão vai atrás deles, alcança ele depois de alguns dias de caminhada. Você conhece essa história? Gênesis 31, leia comigo, Gênesis 31, já que é curso de ensino mesmo, aproveita a sua Bíblia aberta aí, Gênesis 31, 51, se a mídia estiver lá, atenta, vai colocar no telão. Deixa eu pegar aqui. Gênesis 31, achei. 31, 52, melhor dizendo. Está dizendo assim: disse mais Labão: eis aqui este mesmo montão. Eles fizeram um pacto ali. E eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti, Labão e Jacó. Próximo, isso. Este montão seja testemunha, e essa coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão a esta coluna a mim, para o mal. Então lá atrás tinha, naquela região, um território, um pacto, uma aliança firmada entre os povos de Padã Arã, da descendência ali do irmão de Abraão, entre Labão, de que eles não passariam do Eufrates para lá. Mas daí anos depois, anos mais tarde, se propaga, se divulga a fama de um profeta daquela região, que a gente ouve a profecia de Balaão, mas a gente precisa entender também antes, que ele falou que Deus queria que se falasse, só que antes ele vai porque ele se interessou na recompensa. Antes ele vai, obreiros, ultrapassando um limite estabelecido, um pacto que não fora respeitado, uma aliança que fora quebrada. E ele, ao receber a proposta, ele se interessa pela proposta. Balaão, tipo de pregador que está interessado apenas na proposta, no contrato, na oferta, na recompensa, na quantidade de pessoas que irá ouvi-lo. Balaão, tipo de pregador, de profeta, que não tem igreja para congregar, que não toma ceia, que vive de igreja em igreja, pregando a mesma mensagem, só interessado em quanto vão lhe dar no final. Balaão, tipo de profeta que não tem pastor, não é submisso, não é dizimista na igreja dele, não tem compromisso com a igreja dele, e quer ficar pregando e ensinando nas igrejas dos outros. Balaão é o tipo desses evangelistas que a gente vê por aí, itinerantes, eu não posso generalizar, mas tem muitos assim, que sequer respeitam uma autoridade espiritual, que sequer reserva na agenda deles, nesse sábado é ceia na minha igreja, eu não marco a agenda. Mas não, a família está destruída, o casamento está destruído, não tem vida congregacional, não tem comunhão, não congrega mais em lugar nenhum, só vive pregando daqui para ali, de lá para cá, larga mulher, larga filho em casa, e avião para lá, ônibus para cá, carro para lá, interessado apenas na recompensa. É o tipo de Balaão. O que importa é quanto vão me dar. E aí chega aqui no nosso púlpito, quer doutrinar a igreja, quer exortar a igreja. Aí chega aqui no nosso púlpito, a igreja fala: meu Deus, aquele pregador é uma bênção. Será? Pergunta para o pastor dele se ele é uma bênção. Pergunta se ele está viajando sob a bênção do líder espiritual dele. Pergunta se ele respeita o líder espiritual dele. Porque tem muitos que não querem isso, só quer os holofotes, os seguidores.
só quer os nomes nos cartazes. Não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem testemunho da família, não tem testemunho da esposa. E por aí diz que é uma bênção. Quer ver se é uma bênção? Anda com ele todo dia para ver se ele é uma bênção mesmo. Vai ver a vida dele com Deus, para ver se ele tem alguma vida com Deus, ou se nem é alguém que decorou. Porque dom natural, irmão, político tem. Dá esse microfone para um político, aquele fala mais bonito do que eu e você. Sim ou não? Eu já ouvi político falar palavra que até eu dei glória a Deus. Político, o senhor também? Você entendeu? E muitos estão assim, como Balaão. Mas graças a Deus que aqui tem uma igreja que não aceita negociar. Graças a Deus que aqui tem profetas que não são como Balaão. Porque o profeta de verdade, ele não fala só o que o povo quer ouvir. O profeta de verdade, ele é como Jeremias: pode me lançar na cisterna, pode me prender, pode me açoitar, a palavra vai ser pregada. O profeta de verdade, ele não está preocupado com aplausos, com seguidores, com fama. O profeta de verdade, que zela pela palavra, ele não está preocupado com a reação da igreja, no sentido de ovacioná-lo. Lembra-se de Estevão, sermão lindo, Atos capítulo 7. O que aconteceu com Estevão? Ele começa a pregar da forma mais ética: varões, irmãos, né? E aí ele começa lá em Abraão. Que sermão maravilhoso, 50 e poucos versículos. Lê lá na tua casa, dever de casa, para você ver depois. Só que você vai ver se a igreja deu glória quando ele estava pregando. Vai ver se crente falou em língua quando ele estava pregando. O povo rangiu os dentes de raiva dele, porque não queria ouvir a verdade. Tem gente pregando só o que o povo quer ouvir, só o que o povo gosta de ouvir. Tem gente pregando só o que massageia o ego do homem. Tem gente pregando só o que satisfaz a minha alma, inclinada para o pecado. Tem gente que está querendo pregar somente o que atrai as multidões. Aleluia. Porque aquela palavra que confronta mesmo, aquela verdadeira, que te aperta, que te põe contra a parede, que fala: você precisa se arrepender, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. Essa palavra ninguém quer ouvir mais. Essa palavra que fala de imoralidade, essa palavra que fala de mentira, que fala de prostituição, que fala de más companhias, essas palavras que falam de coisas que estão te prendendo aqui na terra, o povo não quer ouvir mais. Não quer. E muitos estão aceitando pregar conforme o público, pregar conforme a plateia, pregar conforme o ambiente. Eu ouvi um anúncio na rádio essa semana, uma agenda de um grande pregador que vai estar aqui na Baixada. Aí o anúncio falava assim: venha dar muitas gargalhadas. Venha dar muitas gargalhadas. Eu falei para minha esposa: eu não estou ouvindo isso. Vendendo o convite como pastor, como pregador, cobrando ingresso, crente pagando, não é barato. E a proposta é: venha se divertir, às custas da palavra, venha se divertir. Animador de plateia. Eu disse a semana passada, como se aqui fosse um palco
como se aqui fosse uma plateia, como aqui fosse um cenário, como se aqui fosse um circo e alguém fica fazendo os outros dar risada. Animador de teatro, animador de público. É lamentável, mas é o que estamos vivendo. Tipos de Balaão. Fala por irmão que está do lado, cuidado. Tem Balaão profetizando por aí. Fala para ele. Tem Balaão profetizando por aí. Tem Balaão profetizando no YouTube. Não vem para a igreja, não vem para o culto de ensino, não vem para os cultos, mas escolhe o pregador que ele quer ouvir, conforme aquilo que ele acha mais agradável para ele. Vai mudando de canal lá, ó. Ah não, esse aqui eu não quero. Não, procura outro, esse aqui também não. Escolhe o pastor que fala o que ele gosta de ouvir. Escolhe a igreja que ele se sente confortável, que massageia ele, que concorda com ele. É porque crente quer ser concordado em tudo hoje. Aqueles mais antigos, não é? Aqueles mais antigos que acostumaram, que entendiam, que aprenderam, que tem uma voz que rege a igreja, e essa voz não pode ser do homem, essa voz é a voz de Deus. A escritura que rege a igreja não é livros de filósofos, de teólogos, de pensadores, de reformadores. É porque tem gente que prega, só fala reformadores, porque o reformador tal falou isso, e aquilo é como autoridade bíblica. Não, a autoridade na igreja continua sendo a palavra. Estes mais antigos acostumaram a ser confrontados pela palavra, porque a palavra também corrige, a palavra também diz não pode, não faz, não vai, a palavra também diz, e quando a palavra diz eu tenho que obedecer. Aleluia, aleluia. Balaão, ele aceitava negociar a sua fé, os seus valores, os seus princípios. Que coisa saber que homens, mulheres que conhecem a palavra, que poderiam e deveriam ser uma voz a ecoar neste mundo como uma luz, um farol a iluminar, estão aceitando, estão se corrompendo, estão se dobrando diante de um sistema que faz mais quem dá mais, que pode mais quem paga mais. Muitos estão se dobrando, é uma pena, mas Jesus falou a respeito disso, que muitos naquele dia me dirão: Senhor. Irmãos, como essa palavra tem um peso. Senhor, em teu nome. Como é que é, pastor Marotti? Em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós oramos, pregamos, oramos, curamos. Em teu nome tantas coisas foram feitas. E Jesus vai responder para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Cuidado. A pior sentença que alguém pode receber na vida é quando naquele dia Jesus diz: eu nunca vos conheci. Por isso que temos que ter uma vida voltada para a palavra, uma vida reta diante de Deus,
uma vida de testemunho diante do Senhor, não uma vida dupla, que as pessoas olhem para você indo para a igreja e digam, ali vai um crente, mas que as pessoas olhem para você indo para a escola e digam, ali vai um crente. Que as pessoas vejam você no VLT, no Uber, no ônibus, na farmácia, no mercado, no banco, na praia, aonde você estiver, que as pessoas olhem para você e digam, ali vai um crente, ali vai um servo de Deus. Aleluia. Que as pessoas, ao conversarem com você, elas tenham a certeza que você é alguém que é diferente. Diga para alguém do teu lado, seja diferente. Não seja mais um. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então a fama de Balaão era essa, que ele aceitava negociar. E então ele recebe a proposta, está escrito que Balaque se preocupa em lançar uma palavra de maldição contra o povo de Deus. Observe que ele estava preocupado em lançar uma palavra de maldição. Ele poderia ter contratado exército, cavaleiros, soldados, ele tinha dinheiro para isso. Mas ele diz, espera aí, naturalmente não se vence esse povo. Naturalmente eu não derroto esse povo. Eu preciso de algo do mundo espiritual. Eu no mundo espiritual, conhecendo sobre Balaão, ele então manda chamar Balaão, para que Balaão lançasse uma palavra de maldição. Apenas isso. Olha só como é que isso nos mostra uma vertente espiritual que nós devemos nos preocupar e muito. Porque a nossa luta, ela não é neste espaço terreno. Muitos estão preocupados em articular, estão preocupados em ter influências, conhecimentos, coisas aqui da terra, mas o inimigo está trabalhando no mundo espiritual. Balaque poderia trazer outros soldados e investir contra aquele povo, mas Balaque não, ele falou, olha, eu preciso de algo no mundo espiritual, uma palavra de maldição. Porque, irmãos, está tudo bem, irmãos, está tudo dentro da normalidade, irmãos, as coisas estão normais, mas de repente você ouve uma palavra contrária, aquilo vem como uma seta no seu coração. De repente alguém lança uma palavra de maldição contra a sua vida, e você então começa a se amedrontar. Uma palavra que você ouve, que ela vem contrária, que ela vem de forma de maldição. É incrível, porque diante de tantas palavras de bênçãos que recebemos, às vezes a gente não absorve nem a metade. Tantas palavras de vitória que nós ouvimos, e a gente não consegue guardá-la verdadeiramente no coração, mas uma palavra apenas que é lançada contra nós, a gente começa a guardar na mente, a mente começa a trabalhar aquilo. Meu Deus, ó, aquele homem falou assim, aquela pessoa falou assim, aquele irmão, aquele pastor, aquele dia eu ouvi isso, e você começa a se alimentar disso. Basta uma palavra do médico, basta uma palavra do vizinho, basta uma palavra contrária,
E ela vem no mundo espiritual com um ímpeto, com uma força, que ele é capaz de te paralisar. Quantos crentes estão paralisados na caminhada hoje, porque ouviram uma palavra? Quantas pessoas estão enfermas? Quantas pessoas estão prostradas, vivendo uma depressão, vivendo uma síndrome do pânico, porque ouviram uma palavra, porque ouviram um diagnóstico, porque ouviram uma sentença, porque ouviram algo que era contrário, e absorveram aquilo, e começaram a colocar, sabe, aquilo no dia a dia. Não, mas não deu certo, aquela pessoa falou isso. Eu estou sentindo essa dor, olha, aquele dia o médico falou assim, ele tem razão, é verdade. Nossa, aquele dia eu ouvi isso, olha, isso tem razão. E você começa a trazer tudo isso para dentro de você. Balaque sabia essa realidade espiritual e por isso ele queria lançar uma palavra de maldição. Eu venho dizer para você nessa noite, que a palavra do Senhor, ela diz que nenhuma palavra lançada contra você, ela prosperará. Eu venho diante da palavra de Deus dizer para você que toda palavra de maldição, ela já foi neutralizada em Cristo Jesus. Eu venho dizer para você que sobre a sua vida repousa a bênção do Deus Todo-Poderoso. Eu venho dizer para você que o Senhor, Ele tem, aleluia, Ele tem poder suficiente para guardar o seu coração, para guardar a sua mente, para guardar os seus sentimentos e para neutralizar todos os dardos do maligno. Eu estendo as minhas mãos e eu declaro neutralizado todo dardo de Satanás que fora disparado para paralisar o teu ministério, para destruir o teu casamento, para parar a tua família, para parar você, para impedir você de prosseguir, para falar que você não vai dar certo, que você não vai dar lugar nenhum. Eu neutralizo isso agora na autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Declamai a choramanai. Alguém lançou uma palavra. Vai ficar desempregado e você bate numa porta, não abre. Bate na outra, não abre. Você pensa, meu, aquele cara falou que não vai dar certo e nada está dando certo mesmo. Você absorveu isso, mas eu estou neutralizando isso agora no mundo espiritual. Eu estou dando uma ordem a todos os demônios, a todas as potestades malignas que estão criando na tua mente uma situação para dizer que você é um perdedor, que você é frustrado, que nada vai dar certo. Mas a autoridade do nome de Jesus, tudo isso está lançado por terra. A tua família é de Deus, teu casamento é de Deus, teu ministério foi Deus quem lhe deu, a tua saúde é Deus que cuida. Queraia chura manda la saia, declaba chore magarra seve anarabai, erai candala sebe anarabacancho de la babaia. Receba a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba a virtude do Altíssimo sobre a tua casa. Recebe a bênção do Senhor que está sendo derramada sobre a tua vida nesta hora. Não vai prosperar essas palavras contrárias. Não vai prosperar aquilo que o inimigo declarou a teu respeito, porque maior é aquele que está contigo. Mais forte é o Deus que peleja sobre você. Pare de viver cabisbaixo. Pare de viver aceitando a derrota. Pare de viver como um Zé Ninguém. Pare de viver dessa maneira, achando que tudo já acabou, achando que tudo já deu errado. O meu Deus peleja por você. Aleluia. Aleluia. Palavra chore macanda la bahai.
Braia sube a cana labachai. Erabacanda arabachúria mandalabasai abacanda arabaia. Erablanaya seria biacancho lebandarai. Aleluia. Balaque disse: vem, profetiza algo contra este povo. Quantos profetas do caos têm se levantado? Balaque diz: vem, lança uma palavra de maldição. Porque se você amaldiçoar eles, eles vão esquecer que tem um Deus que é mais forte. Eles vão esquecer de tudo que Deus já fez por eles, que é isso que acontece. Ó Balão, amaldiçoa eles, que eles vão esquecer que o mar já se abriu para eles passarem. Eles vão esquecer que a água já saiu da rocha. Eles vão esquecer que outrora a água era amarga, era salobra, e Deus fez algo e matou a sede, matou a fome, os cobriu, os protegeu. Lança uma palavra de maldição, que eles vão esquecer que serve a um Deus. Essa noite Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar que você tem um Deus. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar que você está caminhando debaixo de uma promessa. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar de tantas guerras que você já venceu. E não vai ser uma palavra contrária que vai te paralisar, que vai te deter, que vai te prostrar. Não vai ser uma palavra contrária que vai ser suficiente para te abater. Nessa noite Deus marcou um encontro conosco neste lugar, para dizer para você: sou eu que te levanto, sou eu que te prospero, sou eu que te sustento, sou eu que te tomo pela tua mão direita, te coloco em pé. Sou eu que te digo: não temas, porque eu sou contigo. Você pode, por favor, se colocar em pé? A porta que estava fechada vai se abrir. A palavra que foi lançada de maldição contra a tua vida, você vai lançar ela por terra nesta noite. O mal que você está pensando, que parou sobre a sua cabeça, porque às vezes a gente pensa: meu Deus, acho que tem uma nuvem negra sobre a minha cabeça. Depois daquele dia, depois daquela palavra, depois que eu vi tal coisa, depois daquele fato, parece que nada mais dá certo. Podem ter colocado o teu nome na boca do sapo, podem ter colocado o teu nome na encruzilhada, mas eu tenho uma notícia para você: Jesus escreveu o seu nome lá no livro dele. O nome escrito no livro da vida, ele anula qualquer sentença que a terra pode decretar. O que o céu declara, anula qualquer sentença que a terra pode ter emitido. O decreto do céu é saúde, o decreto do céu é prosperidade, o decreto do céu é salvação, o decreto do céu é libertação, o decreto do céu é abundância, é fartura, e o mal não vai prevalecer, porque sobre a nossa vida, em nosso meio,
sobre você repousa a bênção do Deus Todo-Poderoso. Eu quero pedir, se você puder, isso é algo espiritual, irmãos. Se você puder ficar próximo de alguém, pegar na mão de alguém, se você puder. Se alguém estiver sozinho aí no banco, vai para frente ou venha para trás. Eu quero que você pegue na mão de alguém. Orakalabashandarahasaya. Arabakandalayashubiakandarabahai. Elamanarasebiakandarabashayasubiakandarabahai. Ondas de glória estão fluindo neste lugar. O Espírito de Deus me diz que correntes estão sendo quebradas nessa noite. O Espírito de Deus ministra ao meu coração que cadeias, prisões estão sendo abertas nessa noite. Prisões estão sendo abertas nessa noite. Vidas que estavam presas a uma sentença estão sendo libertas nessa noite. A tua palavra tem poder, Senhor. A tua palavra tem poder, Senhor. A tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder, Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor, vai passando em cada ambiente, vai passando em cada espaço, vai passando em cada cadeira, vai passando em cada corredor, vai lançando por terra as correntes, as algemas, os grilhões estão sendo quebrados nesta hora. Vidas estão saindo daqui nessa noite sem a opressão que carregavam, sem a maldição que estavam carregando. Visita agora, Senhor. Visita o subconsciente. Visita agora, Senhor, o subconsciente, aonde alguém diz que é o porão da alma, aonde que diante de situações nos lembramos de fatos que nos aprisionam, nos lembramos de palavras que nos ferem, palavras que nos fazem chorar, palavras que querem nos fazer desanimar. Entra agora, Senhor. Abre os cárceres da alma. Vá, Senhor, visitando agora as emoções, os sentimentos. Visita, Senhor, o subconsciente. Visita, Senhor, a memória. Visita, Senhor Jesus, os corações. Sonda agora as profundezas deste coração, Senhor. Arranca ali, Senhor, todo medo que existia, toda frustração que estava guardada, todo pensamento de derrota. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de cura para a tua alma. Hoje é noite de libertação para as tuas emoções. Hoje é noite em que o fardo é lançado fora. Hoje é noite em que a sua alma é liberta. E você sai daqui de posse de vitória. Você sai daqui de posse de vitória. Você sai daqui de volta para sua casa de posse de vitória.
porque o Senhor, o teu Deus, Ele te visita, Ele te enche de alegria, Ele te dá vitória, Ele te dá certeza de que com Ele você é mais do que vencedor. Oh.